Aleluia, queridos, que bom que nós estamos aqui como igreja, como família. Eu e Marilza louvamos a Deus pela vida de cada líder que tem se levantado nesse ministério. Aconteceram alguns imprevistos em cima da hora. O nosso pastor de Rubiataba estava já com a passagem comprada, adoeceu. Nosso pessoal de Luiz Eduardo Magalhães também coincidiu com a formatura da filha. E hoje, quinta-feira, que bom que você está aqui, né? Talvez você queria que tivesse outro preletor, mas coube a mim estar aqui para trazer a primeira mensagem. O nosso pastor Ribinha e os demais pastores já estão voando para Palmas. Saíram de São Luís, com escala em Brasília, e daqui a pouco estão pousando em Palmas. Mas hoje eu gostaria de trazer uma palavra. Eu não sei se você viu o nosso tema da nossa conferência, Fascínio por Cristo. Tem alguém aqui que é fascinado por Cristo? Amém? E eu vou trazer uma palavra hoje que eu creio que vai ser o start para aquilo que vai ser ministrado a partir de amanhã. E não que seria uma pavimentação daquilo que vai ser ministrado, mas é algo que eu creio que vai startar. Porque antes de termos fascínio por Cristo, nós precisamos conhecer a nossa história. Nós precisamos nos situar. O que a Bíblia diz acerca de nós? O que a palavra de Deus diz acerca de nós, homens e mulheres? E eu creio que hoje eu darei uma plataforma, um lugar, onde todas as ministrações que virão a partir de amanhã, ela vai estar em cima daquilo que a partir de amanhã será ministrado. Mas antes, vamos orar? Vamos falar com Deus? Mesmo sentados, peça ao Espírito Santo que ministre a sua vida nesta noite. Não é acerca do pregador. O pregador é imperfeito, o pregador é limitado, o pregador não consegue levar a palavra ao seu coração, mas é a palavra, é a mensagem que é perfeita, é a mensagem que é poderosa, é a mensagem que pode mudar e transformar as nossas vidas, nossas famílias, nossos ministérios. É uma palavra que pode encontrar o mais profundo da nossa alma. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Espírito Santo, porque cá estamos nós para mais uma edição da IANA Brasil Conference. Nós oramos, Espírito Santo, que o Senhor ministre no mais profundo de nós nesta noite. Não é acerca de mim, eu sou incapaz de trazer uma mensagem perfeita. Eu sou incapaz, Pai, de tocar o mais profundo do coração dos meus irmãos. Mas o Teu Espírito que opera, que está operando nesta noite, é poderoso para mudar destinos, para ativar ministérios, para desatar destinos. E nós oramos que o Senhor ministre a cada coração nesta noite. Que a Tua graça repouse sobre nós. Irmãos aqui vieram de tão longe, Pai, do Amapá, de Goiânia, de Altamira, da Bahia, de Pupiara. Eles não vieram para ver homens aqui. Eles vieram para receber algo dos céus. Algo que já foi liberado sobre nós, algo que já foi derramado, e nós precisamos da revelação. Como cantamos, mostra-nos a beleza de Cristo. Que através de Cristo esta noite possamos acessar o coração do Pai e sairmos deste lugar fascinados pela presença. Nós oramos e adoramos o Teu nome, Jesus, e em Teu nome nós pedimos, fale conosco. Amém. Queridos, eu quero começar com uma frase de Paul Walsh. Ele diz que um homem que não tem todas as suas esperanças moídas a respeito dos seus próprios méritos, valor e justiça pessoal,
não pode voltar-se para Cristo. Um homem que não tem a sua esperança moída a respeito dos seus méritos, ele jamais pode encontrar-se com Cristo. Ele jamais pode voltar-se para Cristo. Que nesta noite comece uma obra em nosso coração a partir de mim. Que esta noite Deus possa moer a nossa esperança nos nossos méritos. Porque não é acerca da nossa perfeição, não é acerca da nossa bondade, não é acerca de sermos gente boa, é acerca do sacrifício. E eu quero embasar a pregação nesta noite em Romanos 3, 23. Os irmãos lembram que por muitos dias a gente ministrou. A gente ministrou em cima de Romanos 3. Nós tivemos a série A Cruz de Cristo, que também falamos muito do livro de Romanos no geral, e principalmente Romanos 3, 23. É um texto que eu vou ler aqui na NVT, na nova versão transformadora, que diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Tem outra tradução que diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra tradução diz: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Essa palavra carecer, literalmente no grego, diz ficaram aquém, não atingiram o padrão. Eu gosto dessa versão NVT porque diz claramente isso: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Deus tem um padrão. Que padrão é esse? A lei. Todos pecaram. O que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei. Pecado é quando nós transgredimos a lei de Deus. Talvez você diga assim: mas eu estou bem. Eu já vi gente falando assim: eu estou bem se comparado a fulano de tal. Eu peco pouco comparado a fulano. Deixa eu falar algo para você. Nós não seremos julgados pelos padrões morais humanos. Nós seremos julgados pelo padrão de Deus. Por isso que não existe pecadinho e pecadão. Todos pecaram e não alcançam. Esse pecado os impede de alcançar o padrão exigido por Deus. Romanos 1 e 2 fala da depravação moral do homem. Se você pegar ler Romanos 1 e 2, você vai encontrar a depravação moral do homem. Lá Paulo fala sobre os pagãos, fala sobre os gentios, romanos, gregos, e fala sobre os judeus. E quando Paulo começa a tratar sobre o padrão moral dos pagãos, dos gentios, incluído romanos, incluído gregos, incluindo também os judeus, ele afunila todo mundo dizendo: os pagãos já estão perdidos. Eles não conseguem ver a glória de Deus na natureza. Eles não conseguem vislumbrar a glória de Deus. Então são indesculpáveis por isso. Aí ele olha para os gentios, ele olha para os gregos e os romanos, e ele diz que o evangelho é escândalo para os judeus, para os gregos, e tropeço, pedra de tropeço para os judeus. Então Paulo afunila, colocando todo homem na mesma condição. Por isso que nós culminamos aqui no versículo 23 dizendo: todos pecaram, pagãos, gregos, romanos, todos os gentios da terra, e também os judeus que se apoiavam na moralidade da lei. Ele disse: vocês também são indesculpáveis, porque vocês não puderam alcançar o padrão de Deus. Olha o que diz Romanos 2:5.
Mas segundo a tua dureza e coração impenitente. O que é uma pessoa impenitente? É uma pessoa que não se arrependeu, um coração que não se arrependeu. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então observe, todos, judeus, gregos, romanos, gentios em geral, pagãos, todos sob uma sentença. Qual a sentença? Está aqui: a ira vindoura de Deus. A ira vindoura de Deus. Alguém já disse que um é o dia que você foi salvo. Outro é o dia que você descobre do que foi salvo. Um é o dia que você foi salvo. Outro é o dia que você descobre do que você foi salvo. O Evangelho nos livra. O Evangelho nos livra da ira que está por vir. A justiça de Deus. O Evangelho nos livra. Agora voltemos para Romanos 3. Comecemos no versículo 10. Olha o que Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer. Observe que o capítulo 1 e 2 de Romanos, ele trata do pecado. Todo homem é indesculpável diante de Deus. Agora o versículo 10, não há um justo, nenhum sequer. Justo é sinônimo de retidão, referindo-se a um padrão. Que padrão é esse? Como já disse, é a natureza de Deus, da santa lei de Deus. Esse é o padrão. Então a gente se depara com um problema muito sério. Aliás, um problema gravíssimo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém pôde jamais se conformar ao padrão da santa natureza de Deus. Ninguém jamais pôde se conformar, tomar a forma da santa lei de Deus. No versículo 11 ele diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E prossegue dizendo no versículo 12: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, irmãos, não é a sua bondade, não é porque você é bom, não é porque você está bonito, não é porque você pratica boas obras, que vai te tornar aceitável diante de Deus. Essa é a notícia ruim do Evangelho. Não é o nosso esforço, apesar que temos que nos esforçar. C.S. Lewis, no livro O Cristianismo Puro e Simples, ele diz que o nosso esforço serve apenas para chegar a um lugar. Vai chegar num lugar que a gente vai perceber que a gente não conseguiu, que a gente está aquém daquilo que a lei exige. O nosso esforço só vai servir para a gente entender que a gente não conseguiu, porque a lei exige dos homens o que ela não pode produzir neles. Ela apenas denuncia, mostra, revela o pecado. Essa é a função da lei. Ela não justifica o homem, ela denuncia o pecado, ela revela o pecado, ela mostra o pecado. Versículo 20 do capítulo 3 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, ninguém, em razão da qual pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, meus irmãos, a lei é apenas para mostrar o nosso pecado, que nós falhamos. Por mais que tentamos, por mais que nos esforçamos, por mais que nos dedicamos a viver uma vida santa, a gente não conseguiu. Então, qual o propósito da lei? Revelar a verdadeira natureza do pecado e não justificar o homem. Versículo 21 diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas,
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Observe aí o que diz este versículo. A justiça de Deus se manifestou. Quem é a justiça de Deus? Quem pode arriscar? Quem é a justiça de Deus? Jesus. Testemunhada agora por quem? Pela lei e pelos profetas. Você lembra o que aconteceu? Eu preguei, acho que foi domingo à noite. Não sei se foi nesse domingo. Foi nesse domingo. O monte da transfiguração, quem estava ali? Moisés e Elias. Aparece no monte da transfiguração. Moisés representando a lei, Elias os profetas. E Paulo está dizendo, a justiça de Deus se revela, se manifesta, testemunhada pela lei e pelos profetas. De repente uma voz do céu vem dizendo, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Então, a lei e os profetas se convergem em Jesus. E o que nasce a esperança em nós agora é que a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Você lembra quando chegaram para Jesus lá em João e disseram, Senhor, o que eu faço para realizar as obras de Deus? Quem lembra? Jesus disse, que você creia no Filho. Que você creia no Filho. O que eu faço? O que eu faço? Não é o que você faz, é o que você crê. Esse versículo começa a acender uma esperança, porque o Evangelho é de boas novas, é boa notícia. Mas antes da boa notícia, vem a má notícia. Todos pecaram. Eu, você, o João, o Sebastião, o Miguel, o Mateus, todos, você mesmo, Mateus, todos pecaram. Coloca todos sob a mesma sentença. Agora o texto diz que a justiça de Deus se revela mediante a fé. Ah, querido, isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque agora uma luz começa a brilhar. Essa justiça vem sobre todos, aquele que crê, independente se foi o pagão, se foi o gentil, se foi o grego, se foi o romano, se foi o judeu. Não há distinção, não há separação. Agora, não é acerca do esforço, é acerca do crer. Quantos estão entendendo? Porque a fé não consiste apenas de levantar a mão num culto. Às vezes a gente pergunta, quem quer receber Cristo como Salvador? Às vezes a pessoa levanta a mão e vem aqui, recebe uma oração e de repente nunca mais aparece na igreja. Spurgeon diz que os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Então não é acerca de um levantar de mão, mas uma rendição da alma. De uma rendição da alma, de uma entrega total da alma. É uma propriedade da alma, é uma entrega da alma, é uma rendição da alma. Voltemos ao início. Todos pecaram. Todos. Uma criança de 1 ano, sim, pecadora. Você já pegou uma maçã vermelhinha, suculenta, perfeita, quando você morde, está bichada? Você já teve essa experiência? Puxa, mas não entrou nenhum verme, nenhum inseto, nada entrou nessa maçã. A sementinha, o veneno foi colocado antes de se formar a fruta. Então, por fora, ela está uma maravilha, bela, mas quando você morde, está podre. Assim é o homem.
Todos nós nascemos em pecado. Todos nós temos uma podridão dentro de nós. O verme colocou ali a semente ainda na flor. Todos pecaram, carecem, ficaram aquém. Não conseguem atingir o alvo. São aqueles corredores que estão numa corrida, mas cansados, já estão desqualificados, embora ainda não saibam que já foram desqualificados. E esta é a notícia triste e horrenda que o Evangelho nos diz, que é a nossa condição diante de Deus. Não é acerca da religião. Ontem tinha uma moça aqui, eu conversando, estava comigo, acho que era Marilza, era a pastora Antônia, rapidinho aqui, e convidamos para vir para a igreja. Não, eu não gosto de religião. Eu já fui da religião e tal. Queridos, não é acerca da religião. A religião não consegue transformar o coração do homem. A religião pode até melhorar o exterior. Pode até melhorar, mas não consegue tocar o profundo, o anseio da alma do homem. Essa é a má notícia, a nossa condição de pecadores diante de Deus. Agora a boa notícia, e está depois do versículo 23 ao 24. Olha que notícia maravilhosa. Sendo justificados, o quê? Fale forte. Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, puxa vida, eu criei, então eu fui justificado, gratuitamente, ou seja, eu não mereci. Apesar do meu esforço, eu não alcancei o padrão, eu não atingi o padrão exigido pela lei. Então eu criei, eu fui justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é a liberdade que se alcança por preço pago. Agora, gratuitamente é um presente imerecido, um presente que foi dado, um presente que me trouxeram. A justificação é mais do que o perdão. Perdão é um ato que livra o ofensor de uma penalidade, da penalidade da lei. O perdão é necessário, mas não é a justificação. A justificação, o propósito, o escopo, o propósito, a finalidade da justificação vai direto no caráter do homem. Por isso que eu não acredito alguém que se diz crente, mas o seu caráter não foi transformado, ou seja, não nasceu de novo. Porque quando nós somos alcançados por essa graça, o nosso caráter é tocado. Esse toque da graça nos traz retidão, a fim de que a correta relação com Deus, que a fé colocou, tenha o seu resultado natural e legítimo, na forma de retidão pessoal. O homem só é transformado quando é ferido por esta graça. A justificação está vinculada à operação salvadora da vida, do Cristo ressurreto, ou seja, temos uma natureza transformada. A regeneração transforma a nossa natureza. Isso é algo meu que eu vou falar aqui. Mas eu não creio que alguém que nasceu de novo desista da fé cristã. Pastor, mas fulano batizou. Pode ter batizado, mas nunca nasceu de novo. Isso é um pensamento meu. Ele pode até experimentado uma iluminação divina, mas sair e voltar para o pecado, ter prazer no pecado, é como você criar um porquinho em casa. Como é que tinha aquele filme Baby, né? O Baby, quantos assistiram o Baby aqui, né?
assistia. Eu tinha uma fita cassete, meu Deus, o Watson era pequeno, a gente rebobinava, assistia de novo, botava para ele, mas era eu que assistia. É como você criar um porquinho em casa. Você pega, perfuma, dá um banho nele, coloca um lacinho no pescoço, aí você solta. Quando a porta abre, ele corre para onde? Para a lama. Por quê? Porque na sua natureza é de porco. Então, quando recebemos o toque da graça, a nossa natureza é transformada, a nossa natureza é mudada. E a gente entende que independente daquilo que o homem é ou fez, é independente disso, daquilo que nós fizemos, mas é acerca daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, na nossa natureza. Querido, quando essa graça me alcança, quando os céus se rasgam, e eu recebo o toque da graça, eu me lembro de Agostinho: feriste o meu coração com a tua palavra, desde então eu te amei. Ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde te amei, tarde te amei. Eu te procuravas lá fora, mas tu estava dentro de mim. É quando a gente é tomado por essa beleza, é quando a gente é alcançado por essa graça, irmãos, a gente não quer outra coisa senão Cristo. Não é acerca da religião, não é acerca da moralidade em si, porque se tirarmos Cristo das Escrituras, vai ficar um livro de moralidades. Mas a Bíblia não é acerca de moralidades, embora existem lições morais aqui. A Bíblia é acerca de um Deus redentor, de um Deus que se entregou para salvar pecadores miseráveis como eu e você. Miseráveis que foram alcançados pela graça. Alguém já disse que a graça só é dada a miseráveis, mas só sabe que é miserável aquele que foi alcançado pela graça. Desenrola o mistério aí. Essa graça que nos alcançou, essa graça que veio sobre nós. Agora, qual é o fundamento da justificação? Nós falamos isso demais na série A Cruz de Cristo. A substituição. A substituição é o fundamento de toda a obra vicária. Pois se Deus em Cristo não tivesse morrido em nosso lugar, não poderia haver propiciação, não poderia haver redenção, não poderia haver justificação e nem reconciliação. A base, a plataforma é a substituição. É esse o coração da cruz de Cristo, que Paul Walsh diz que são as profundas maravilhas do Evangelho, que gastaremos eternidade de eternidades e mesmo assim não esgotaremos as maravilhas do Evangelho. Na Bíblia a gente encontra inúmeros exemplos de substituição. Moisés tentou se colocar na brecha entre o povo de Israel. Paulo diz esqueci o nome do homem, Filemon, diz: olha, se Onésimo está te devendo, eu pago. Agora, existe um exemplo clássico de substituição, que é Miqueias. Olha o que Miqueias diz no capítulo 6. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Miqueias como que um desespero para ser aceito por Deus. Miqueias parece que estava sendo tomado pela graça nesse momento, irmãos. Ele diz: o que eu faço para que Ele me receba? Eu vou chegar diante dEle com carneiros, com azeites. Será que é necessário eu entregar o meu próprio filho, o meu primogênito, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma?
A gente vê um profeta desesperado para ser aceito diante de Deus, porque entendeu acerca do seu pecado. Nós falamos um dia desses aqui sobre Isaías: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram a glória do Senhor. Querido, não é acerca da tua bondade, da tua retidão. Precisamos sim ser retos, morais no mundo caído, mas a aceitação diante de Deus não é acerca do que fazemos, é acerca daquele que se entregou no nosso lugar. Agora, aí, será que não começa a surgir no nosso coração uma luz, começa a brilhar? Será que não brota um fascínio pela beleza de Cristo? Será que isso não mexe com você? Quem é o substituto? Quem realmente foi o nosso substituto? Spurgeon diz que para Isaac Deus proveu um cordeiro, mas para nós Deus entregou Deus. Vou repetir: para Isaac um cordeiro foi suficiente. Agora para nós Deus entregou Deus. Quem foi esse Cristo? Não foi apenas um homem e nem apenas um Deus, mas antes o único, eu vou repetir, o único Deus homem ou homem Deus. Por isso que não existe outro. Por quê? 100% homem, 100% Deus. É o único qualificado para ser o mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é fulano, não é Beltrano, não. Cristo, o Deus homem, o homem Deus, que se entregou, que levou o juízo que nós pecadores merecíamos. Como já disse, a redenção é a palavra grega que indica comprar o escravo. Lembra? Fomos justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra literalmente é comprar um escravo. É um mercador indo lá no mercado de escravos e pagar o preço pelo escravo. Foi isso que Jesus fez por nós. Deixa eu falar para você, Deus não te comprou do diabo, Deus te comprou dele mesmo. Falar que Deus era devedor para o diabo, isso é muito mesquinho. Deus nos comprou de Deus. Deus nos comprou de Deus. Os pecados, aquilo que carregávamos, aquilo que estava oculto no nosso coração, na nossa alma, Cristo foi lá e nos comprou a mim e a você. Eu tinha religião, você também com certeza tinha, mas não é acerca de religião, é acerca de uma pessoa. É acerca de uma pessoa. Deus em Cristo, Deus e homem. Por isso ele foi qualificado para nos representar tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Por isso que Timóteo diz assim: há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Respeitamos todos, mas somente Cristo pôde mediar. A cruz foi um ato simultâneo de castigo e anistia, de severidade e graça, justiça e misericórdia. Salmo 85:10 diz que encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Onde aconteceu isso, irmãos? Na cruz. Não existe outro lugar. John Owen diz que a cruz é o encontro da beleza do amor
com a feiura da morte. Aquilo que era severidade se tornou anistia. Aquilo que era justiça se tornou paz. Porque o Deus que resolveu descer da glória, morreu como homem. Por isso que ele morreu sendo homem. Por isso que tinha que ser um Deus homem ou um homem Deus. Porque um Deus não morre. Tinha que ser homem. Mas Deus ao mesmo tempo. Enquanto permanecemos diante da cruz, a gente começa a ganhar uma visão clara, tanto de Deus quanto de nós mesmos, especialmente em relação a nós e Ele. A gente olha para nós e vê tanta impureza, tanto pecado. Ah, irmãos, se tirar Cristo de mim, só vai encontrar lixo. O que nos torna o que somos é Cristo. O que nos torna homens e mulheres cheios de vida, cheios de alegria, apesar das circunstâncias, apesar das dores, apesar das crises, apesar das lutas, é Cristo. O homem é incapaz de ter uma vida, de ter uma clareza, de ter uma beleza de si próprio. Esses dias, essa semana eu vi um vídeo de um pregador que ele diz assim, ele chega, é engraçado, ele fala assim: está vendo alguma tomada aqui perto de mim? Não sei se você deve ter visto esse vídeo. Aí o pessoal, não. Ele diz, é porque eu tenho luz própria. Falei, The King, eu tenho luz própria. Queridos, a gente não tem misericórdia. Se não for a luz de Cristo em nós, nós estamos perdidos. Se não for Cristo em nós, nós estamos perdidos. Porque a nossa luz é trevas. A nossa luz é trevas. O substituto dos infratores da lei, olha só isso aqui. Aquele que nos substituiu não é outro senão o próprio legislador. Vou falar outra vez. Aquele que nos substituiu foi o próprio que criou a lei. Ele olhou para nós e disse: Ronaldo, é impossível. Carlos Moreira, impossível. Carlos Felipe, impossível. Pedro Cirqueira, impossível. Cláudia Souza, impossível. Elienay Amorim, impossível alcançar o padrão exigido pela lei. Agora, eu volto no início. Se o Evangelho, se a graça do Evangelho não me alcançar, eu estou perdido. Você lembra o que Charles Spurgeon disse? Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. A nossa esperança não está em nós mesmos, não está em homens, não está em governos, não está na economia, não está em nenhum outro ponto, a não ser em Cristo. Nosso tema profético de 2025, eu gostei tanto desse tema. Nossos olhos estão em Ti. Eu não sei para você, mas para mim isso fez diferença. Porque sempre na crise, sempre na dor, sempre no problema eu falava: Senhor, meus olhos estão em Ti. Tanto é que não teve como mudar muito para o ano que vem. Você sabe qual é do ano que vem? Você vai saber do dia 7. A arte já está pronta. Mas não sai disso. Porque teve eu não sei se ele está aqui. O Marcão está aí, está não, né? O Marcão está chegando para a igreja. E ele falou para o irmão da igreja. Ele falou assim: rapaz, já estou vindo 2 meses nessa igreja, só fala de Jesus. Aí o irmão falou assim: tu
Tu queria que falasse de quê? De Che Guevara? Tu queria o quê? Falar de quê? Falar de quem? Ah, querido, será que a gente olhando para a cruz, será que não há pelo menos uma fagulha de fascínio por Ele? De falar: Senhor, o que o Senhor fez por mim é impagável. O que o Senhor fez por mim, jamais conseguiria fazer. O que o Senhor fez por mim, é impossível qualquer homem fazer. É impossível qualquer homem realizar. É impossível qualquer homem chegar nesse nível que a lei exige, o padrão exigido pela lei. Impossível. A lei, ela não foi abolida, ela foi cumprida em Cristo, mas ela continua exigindo do homem. Tanto é que nós seremos julgados pelo padrão da lei, se não estivermos em Cristo. Por isso a nossa dependência total precisa estar em Cristo. Não podemos fugir, não podemos nos arredar, não podemos sair, não podemos nos afastar, não podemos. Richard Sabes, ou Sibes, puritano do século XVI, ele diz assim: Cristo é a pérola daquele anel. Cristo é o tema, Cristo é o centro, de onde todas aquelas linhas se convergem. Tire Cristo das Escrituras, e o que sobra? Sem Cristo, tudo é nada. Cristo é a pérola daquele anel. Cristo é o centro, Cristo é o tema principal, onde se convergem todas aquelas linhas. Tire Cristo das Escrituras, e o que sobra? Sem Cristo, tudo é nada. Sabe qual é a minha oração? Eu estava orando hoje aqui na madrugada, estamos na nossa semana. Eu estava ajoelhado ali no fundo, no escuro. Eu falava: Senhor, como eu te amo tão pouco, sou tão superficial, destrói o meu coração com a tua beleza, queima, arde o meu coração. Eu lembro na frase do nosso amigo Ricardo Massai, que ele diz assim: uma coisa é um grande discurso, outra coisa é um grande amor. Eu posso vir aqui falar uma palavra bonita, dar tantos exemplos poderosos, mas se o nome de Cristo não for doce nos meus lábios, se eu não estiver afetado por este amor, ficará apenas uma palavra boa. Mas a minha oração que eu tenho feito, já tem alguns anos, é: Senhor, como essa canção, qual a beleza que existe em Ti que eu ainda não vi? Qual a beleza? Qual a beleza? Vislumbra diante dos meus olhos. Eu quero Te contemplar. Eu quero ver. Ainda que eu morra, eu quero ver. Ah, querido, o nosso tesouro não é aqui na terra, o nosso tesouro está nos céus. O nosso coração não pode estar preso ao fascínio deste mundo, à beleza deste mundo, ao brilho desta terra. O nosso fascínio precisa estar nas alturas em Cristo. A cruz me leva ao fascínio, e o fascínio me leva à missão. É outro assunto que não vai dar para a gente entrar. Mas escute, a cruz me leva a ver a beleza de Cristo. A cruz me leva a ver quem eu sou e quem Ele é. A cruz vai mostrar a grande distância que eu estou dele.
por causa do meu pecado e por causa da santidade dele. Mas quando eu sou afetado, quando eu sou tocado, quando eu sou fascinado por esta beleza, consequentemente, brota no meu coração a missão. A resposta a esta beleza, a resposta a esse chamado, a resposta ao propósito. Eu vejo, tem muita gente, existem muitos líderes que se tirar o microfone acaba o ministério dele. Por quê? Porque não tem coragem de abrir uma célula. Porque não tem disposição para abrir uma célula. Eu já vi, não aqui, graças a Deus, a gente não vê isso aqui, mas eu já vi gente brigando por causa de microfone. Pastor, eu quero uma oportunidade. Ou seja, o nome disso aqui então se tornou oportunidade, que ele quer microfone. Ah, eu vou sair da igreja porque eu não tenho oportunidade. Qual oportunidade? Se você pode abrir uma célula e pregar para pessoas. Irmãos, eu tenho célula. Eu vou multiplicar a minha para 3 agora. Anteontem a gente estava fazendo churrascão. Chuva caindo, trovão, relâmpago e nós lá assando carne. Olha a chuva. A fascinação me leva à missão. Sabe, se disponha para ganhar vida, se disponha para ser usado por Deus. Se disponha para ser um anfitrião de uma célula, para ser um colíder. Se disponha para ganhar vidas lá no seu trabalho, na sua empresa. Assim como Boaz ele era um patrão, tinha muitos empregados, mas se você olhar para a vida de Boaz, ele chegava e abençoava seus empregados, reunia, pregava para eles. Seja alguém que seja portador das boas novas. Agora comece a falar: Senhor, me leva a ter fascínio pela tua beleza. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar você aqui à frente. Hoje é o nosso primeiro dia. Pastor Ribinha está chegando daqui a pouquinho e eu vou dar uns avisos finais, mas eu queria que você viesse aqui à frente e vamos fazer dessa canção a nossa oração nesta noite. Vamos fazer dessa canção o nosso clamor nesta noite. Amém? Se você puder sair do seu lugar, vamos fazer dessa canção o nosso clamor. Amanhã nós seremos ministrados, amanhã nós seremos, tomados por esse fascínio, por essa beleza. Então que no nosso coração comece hoje, por entender que não é acerca daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso realizar, os méritos que eu carrego, não é acerca nada disso, é acerca da presença, da beleza. Aleluia. Se você puder, comece a adorar. Comece a adorar. Aleluia.